muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha que delícia, a gente está aqui de novo no nosso Hope Hour. Estamos aqui curtindo essa temporada de férias. Você está juntinho comigo já há alguns episódios. Daqui a pouco, nosso querido Wagner está de volta para retomar aqui no Hope Hour. A gente está nesse clima já de reta final. Estudamos as disciplinas espirituais, várias delas. Também nos aprofundamos no conhecimento do fruto do Espírito. E nessa reta final, nesses últimos episódios, a gente já vai ficando com o coração apertadinho, né? Mas fica tranquilo, porque agora é o momento da gente colocar em prática tudo que a gente tem visto por aqui. E é um prazer ter você, é um prazer ter a sua companhia. A gente está aqui nesse clima de férias. E eu tenho dito sempre aqui, né? Estamos em férias com Deus, não férias de Deus. Esse é aquele momento que você, de repente, tem até mais tempo e é mais tempo para estar com Deus, não é? E se você está na correria do dia a dia, se para você essas férias de começo de ano não rolaram, também não se preocupe, que a gente tem esse espaço também de aprofundar dentro da rotina. A gente tem que fazer isso, né, gente? Não tem jeito, porque o dia a dia pede para que a gente coloque Deus ali no começo, no meio, no fim do dia, que Ele esteja sempre com a gente, seja qual for a circunstância. Você que está chegando por aqui, deixa eu te contar, sempre, semanalmente, trazemos episódios novos, assuntos muito legais para você, conversas muito enriquecedoras. Então, se você já não segue, passa a seguir a gente. Curte esse conteúdo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais. Então, no YouTube a gente tem o Hope Hour Novo Tempo, Hope Hour NT, e na rede social também, você encontra a gente no Instagram, Hope Hour NT, tá aparecendo aqui para você, para começar a seguir, compartilhar. Sabe o que é legal? Porque quando você compartilha esse conteúdo, você faz com que ele alcance mais pessoas. E é isso que a gente quer, né? Chegar cada vez a mais corações. Então, obrigado pela sua companhia e vamos juntos. Olha, não tô sozinha e quero te apresentar o convidado dessa semana. Eu tô aqui recebendo o pastor Gabriel Manuel. E o pastor Gabriel Manuel, ele é líder de jovens, universitários e música. Exatamente. Pastor, o que isso representa aí na igreja, né? O que isso representa como trabalho? O que o senhor faz no dia a dia? Bacana. Bom dia. Bom dia, Boa tudo tarde, bem? boa Olá, noite. Basti, olá quem tá em casa, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui contigo e a gente trabalha com jovens, a juventude de uma forma geral. Então, dentro da juventude existem alguns, vamos dizer assim, escopos, né? Nós temos os universitários, são aqueles jovens que estão em formação, acabaram de sair do segundo grau, estão na sua formação universitária, procurando sua profissão ainda. Temos os jovens mais adultos que também estão trabalhando ali, então a gente tem os universitários, tem os Calebs, que são aqueles que trabalham dentro da missão, dentro ainda do guarda-chuva dos jovens, temos o projeto Um Ano em Missão e temos a música, que acaba sendo direcionada também por jovens, e eu costumo dizer até uns que são jovens mais experientes um pouquinho. Mas tudo isso para a igreja se transforma em missão. E isso é muito bacana porque a gente busca transformar todas as áreas da igreja para ser um instrumento de pregação do evangelho. Amei, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Pastor, e dentro da organização, né, existe uma divisão. O senhor Sim. atua mais aqui em São Paulo. Eu atuo em São Paulo, na Associação Paulista Central. Então a gente trabalha ali na associação, numa região que compreende hoje 82 cidades, 326 igrejas. Nossa, são muitas cidades, né? São muitas cidades. Aqui na região. Sim, exatamente. Fica ali no interior de São Paulo, entre Campinas, vai partindo de Jundiaí, né, até a divisa com Minas Gerais. É muito trabalho, hein? Isso compreende, isso dá uns 4.200, 4.300 quilômetros todo mês rodando entre igrejas. Eu costumo dizer que eu sou um caminhoneiro do Senhor. Eu tô de um lado pro outro, pra lá, rodando. Mas é uma alegria incrível, porque a família como fica nessa? O senhor é casado? Eu sou casado, nós ainda não temos filhos. Gente, então... eu falo senhor, porque eu tenho... Ele já me deu a liberdade de falar você. Eu sou filha de pastor. Você é filha de pastor, entendo. E eu tenho essa coisa do senhor, mas enfim. Não você esquenta. E a esposa. Tem filhos já, Não pastor? temos filhos ainda, mas assim, a Rose também é uma entusiasta do ministério, então ela tá sempre benção. comigo para todos os lados, viajamos juntos. É uma alegria. É pedagoga, professora. Acaba que vocês Aquela misturam parceria, as funções, fazem uma parceria. Aquela parceria ali, né? Então ela começa a ir comigo para várias regiões também, para o trabalho. Aliás, eu posso mandar um beijo para ela? Por mandar favor. Um beijo para minha queridíssima esposa que está em casa. Minha sogra também tá lá em casa nessa fase aqui. Tem sido uma bênção. Então um beijo para minha esposa e para minha sogra também. Muito bem. E como foi seu chamado, pastor? Eu sou sempre muito curiosa, assim.
Porque hoje a gente ainda vai falar de missão, de serviço, e eu acho que cada um tem aquele seu ponto, assim, que ouve Deus chamando para determinada missão. Cada um tem uma, né? Não é Sim, igual. sim, sim. Para o senhor, como pastor, qual foi esse momento? Como foi esse chamado? Isso é bacana, Vasti, porque assim, eu sou a terceira geração de adventistas da minha família. Então a mensagem chegou no meu avô através de um comportor. E ali os livros do Espírito de Profecia sempre foram muito presentes na nossa vida. Então, meus avós, meus pais, para mim, minha mãe também era pedagoga, então eu cresci na escola adventista. E até os 17 anos, 18 anos, eu brigava com uma vontade intensa de trabalhar com a igreja. Eu trabalhava, mas eu queria ser pastor, mas eu não tinha coragem de sair do Rio de Janeiro. Tão jovem já. Tão jovem já, eu tinha essa vontade. E um pastor amigo meu que me deu aula durante o meu primeiro grau, pastor Fábio, e ele brincava comigo na sala de aula: você vai ser pastor, você vai ser pastor. E eu era muito arteiro, confesso a você. Eu sou. Imagina, uma criança hiperativa, TDAH, todos os processos dentro. Mesmo? Então, imagina, sério, até 12 anos eu já tinha quebrado um braço, uma perna, Mas dois não tinha dedos e esse um dente. diagnóstico, né? Não tinha o Isso diagnóstico. veio agora, que você passou a entender. Não, que eu passei a sua entender. infância. E minha mãe era daquelas mães mais antigas, então ela ia corrigindo do jeito dela, incentivando do jeito dela, e deu muito certo no final das contas, porque ela batalhou para me manter na linha e acabei realmente permanecendo na linha, né? Mas assim, quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu fui para a faculdade de Direito, e eu estudei Direito até o 7º período. E é curioso que eu não naquela fase, estudando numa universidade secular, eu tinha um professor que ele desafiava os cristãos. E assim, eu sei que existe uma compreensão muito maior do que era naquele tempo. Eu estou 20 anos depois disso. Mas a gente teve uma discussão entre eu e ele sobre questões do direito e sobre a ética do direito. E eu acredito plenamente, estudei no NASP, conheci vários advogados cristãos, mas eu acho que aquele homem quis me levar numa direção diferente. E naquela discussão, eu voltei para casa pensando assim, cara, Incomodado. voltei incomodado. E pela posição dele, não por querer vencê-lo, eu me perguntei se eu tinha que continuar naquele caminho. Então eu acabei cedendo e não deixando, vamos dizer assim, eu não continuei naquele caminho, eu parei. E eu comecei a me dedicar mais à igreja. Mudou a rota. Mudei a rota completamente. Comecei a me dedicar mais à igreja e de repente Deus vai fazendo as coisas, né? E Deus vai trabalhando, e ali no meio desse processo todo eu tive uma experiência muito forte com Deus, porque minha mãe, que era a minha maior incentivadora, ficou muito doente. E eu já estava orando muito por ela e fiz um desafio a Deus. Eu sei que com Deus a gente não barganha, mas para um menino de 20 anos naquela fase, eu lancei um desafio. Falei: Senhor, se minha mãe ficar curada, nunca mais eu vou deixar de pregar. E qualquer convite que chegar, eu vou aceitar. Eu tinha pregado umas 2 vezes na minha vida, no máximo. E Mas- aí era alguma coisa, né? Mas eu confesso a você, Vasti, que os 2 sermões a gente tá falando de no máximo aí 20 minutos, talvez os 2, porque o primeiro durou 5 minutos e eu comecei a chorar. Mas assim, o fato é que minha mãe começou a se tratar, e além do tratamento, minha mãe começou a fazer muitos tratamentos naturais, e naquele tempo o câncer regrediu e contrariando as expectativas médicas, minha mãe foi curada. O que ficou um desafio para mim agora, porque eu fiquei acanhado e pensando assim, não vou vou, e pregar, agora? não vou. Não queria sair do Rio, amigos, família, todo mundo, até que Deus enviou um amigo meu que já faleceu, que era pastor, para fazer uma semana de oração na minha igreja, Central de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E ali ele fez uma semana e meu pai, muito hospitaleiro, ele não tinha onde ficar, meu pai falou: não, tem um filho em casa, dorme no quarto dele, fica lá. E aí o menino veio e a gente virou grandes amigos, assim. E ele olhou para mim e falou assim: cara, tu podia ser pastor. E aí, É aquele que vem para falar o que a gente já sabia, Exatamente, mas precisa Vasti. de uma confirmação, né? Exatamente. Aí, cara, depois de muito convite dele, isso era outubro de 2008, eu cheguei ao seguinte consenso: eu tenho que ir, vou fazer teologia. Decidi, vou fazer teologia. Tinha um problema. Naquele tempo só tínhamos o IAN e o NASP, os dois já estavam com o vestibular fechado. E para alguém que é hiperativo, você sabe que se a gente toma uma decisão, esperar não é uma possibilidade. Então, o que eu fiz? Eu, conversando com outras pessoas, descobri a Faculdade Adventista da Bolívia. E eu vendi tudo que eu tinha, sem conhecer ninguém, sem falar uma palavra espanhol naquele tempo. Me animei e fui embora para Bolívia. Cheguei na Bolívia, comprei uma passagem aérea, conversei com meus pais, mas naquele tempo não tínhamos internet tão fácil, né? Não. Então, a gente está falando Evolui. E não é que tem 15, tanto tempo, é a porque gente- evoluímos muito Evoluímos rápido. muito rápido, mas estamos falando de 17 anos atrás. Então,
Eu cheguei na Bolívia, eu cheguei em Santa Cruz de la Sierra achando que estava no lugar que era a faculdade. A faculdade é em Cochabamba, 12 horas de viagem. Ou seja, chegou perdido. Perdido, 3 horas da manhã no aeroporto de Viro, me lembro como se isso fosse hoje. E ali foi o meu maior questionamento se era para eu estar ali ou não. Porque eu falei assim, Senhor, o Senhor me chamou, mas agora eu estou perdido em outro país, eu não falo uma palavra em espanhol. A minha habilidade em viagens ao estrangeiro era tanta que eu só tinha reais no bolso, eu não tinha um peso boliviano. Então eu pensei assim, agora vai dar tudo errado. E fiquei desesperado assim no aeroporto, me lembro que 3 malas, eu sentado, 3 horas da manhã, menino de tudo, sozinho, perdido. E comecei ali a meio que querer ensaiar um choro e uma oração. E de repente, quando eu estou nessa discussão com Deus, e eu sempre digo aos meus jovens que vale a pena discutir se for com o Senhor. Ele é seu amigo, não é seu igual, sempre faça com respeito, mas vale a pena. Porque Deus, ele te escuta, né? Eu me lembro da passagem de Abraão, que muitas das conversas de Deus com Abraão é Abraão questionando a Deus, com respeito e com humildade. E ele não só escuta, como ele tem prazer em ouvir a gente, né? Exatamente, ele tem prazer em ouvir, né? E ali, depois de uns 20 minutos ali naquela situação, passou 2 irmãs do outro lado. E quando elas viraram, a camisa delas dizia assim, Educación Adventista. 3 horas da manhã em Viro. Eu larguei minha bagagem, corri na direção delas. Ali. E muitas pessoas acham que por você falar português, você vai falar o famoso portunhol, né? Uhum. Só que qualquer pessoa que fala o seu idioma nativo, fala bem mais rápido que o comum, né? Porque nós temos a habilidade do idioma, então você fala rápido. E junta as palavras. E junta as palavras. Então eu comecei a tentar falar com elas, elas começaram a tentar falar comigo, mas a comunicação era muito difícil. Até que uma delas falou assim, calma. Me pegou pela mão e me direcionou. Aí eu cheguei perto de um senhor, acho que era Tennyson Shirai, professor da Bolívia, de teologia, que olhou para mim e falou assim, rapaz, você tá perdido por aqui? Eu levantei a mão para ele e falei, graças a Deus, alguém que fala português. E ali começamos a conversar, ele era professor da faculdade de teologia. E ali a gente começou a trocar umas ideias e ele me deu todos os indícios de como chegar lá. Mas é interessante o começo da conversa, sem tomar muito tempo, porque eu falei para ele assim, professor, eu vou ser interno, então eu queria só pegar, me dá um endereço certinho, que eu pego um táxi e vou para lá. Só quero ir pra lá. Só quero ir pra lá. Ele falou, vai ser bacana um táxi, mas vai demorar um pouquinho, porque a gente tá em outro estado, né? Um táxi vai demorar umas 12 a 15 horas para chegar e vai sair meio caro. Nossa. Aí que eu me situei. Eu fiz essa viagem umas 3 ou 4 vezes de avião entre Santa Cruz e Cochabamba, dentro da Bolívia. E nunca o avião tá cheio. Mas nesse dia estava cheio. Então eu não consegui comprar passagens ali. Então eu tive que ver eles entrando pela porta do embarque e eu ficando sozinho de novo. Pra trás. Com um mapinha na mão do que eu tinha que fazer. Eu ia ter que ir pro terminal bimodal, de lá pegar um ônibus de 12 horas para chegar em Cochabamba, de Cochabamba ir para Vinto. E rapaz, sabe quando você começa a ficar com medo? E eu comecei a ficar com medo. Então eu comecei a planejar assim na minha cabeça. Eu vou pegar um táxi, mas eu vou pegar alguém que seja muito velhinho. Porque se ele for me roubar, no mínimo ele leva as malas e eu corro, porque ele não vai conseguir me alcançar. Nossa. E aí, quando eu fui chegando no táxi, que eu escolhi, o senhorzinho que ia me levar, veio um rapaz e tocou o meu ombro e falou assim, cara, você tá indo pra onde? Podemos dividir o táxi? Falava português, já ganhou pontos comigo, né? Uhum. Falei, tô indo pra esse terminal aqui, terminal bimodal. Nunca havia ido, minha primeira vez na Bolívia. Ele falou, tô indo pra lá também, eu estudo em Cochabamba. Eu falei, Cochabamba? É. Eu falei, cara, Cochabamba é o lugar que eu tenho que ir. Era o Jean, estudava medicina na época. E o Jean, não, beleza, vamos juntos. Você já foi lá alguma vez? Não, vamos rachar o táxi, eu vou te levando. Beleza. Rachamos o táxi, no meio do caminho do táxi, conversei com ele sobre Cochabamba. A faculdade adventista é em Vinto, então fica a alguns quilômetros de distância de Cochabamba, é como se fosse um município ao lado. E conversando com ele, eu perguntei, cara, tem como você me levar lá e tal, não sei o que, porque eu não conheço. Não, cara, eu vou parar um pouco antes. Na verdade, eu paro 1h30 antes. Falei, tudo bem, beleza. Mas você vai no ônibus, você chega em Cochabamba, vai dar tudo certo. Chegamos no terminal bimodal, e quando eu tô lá, compramos a passagem do ônibus. Naquele tempo, saíam entre 10 e 12 ônibus até 9 horas da manhã pra Cochabamba. Compramos a passagem, várias empresas, você pode imaginar uma rodoviária. E nós estamos ali comprando a passagem e eu fiquei preocupado. Senhor, o senhor já vai me levar até Cochabamba, mas quem vai me levar até Vinto? Eu não sei chegar lá, tô meio perdido. Mas se o senhor tá guiando, eu comecei a confiar. Porque era a confirmação do chamado. Deus chama e ele vai abrindo as portas, né? E se eu tinha chegado até ali sozinho, quer dizer, sozinho não, perdão, com Deus guiando, certeza ele iria guiar. E eu tô na rodoviária, a gente tomou um café da manhã, continuamos conversando, tudo isso foi durante a madrugada, pra amanhã, estávamos esperando o ônibus.
passam alguns rapazes lá do outro lado e um deles tem a camisa assim, sou de Jesus. Quando eu li essa camisa, eu falei, eu também. E aí eu corri Gente, pra eu cima nunca mais vou deles. vestir uma camisa sem intenção mais. Sem intenção. E eu corri pra eles e comecei a conversar, e ali eu conheci o pastor Domingos, conheci o pastor Elias, o Tércio, que hoje é advogado, o Rodrigo, que hoje é enfermeiro, e o Kelson, que é pastor também. E os 5 estavam subindo pra Universidade Adventista de Vinto. E aí eu comecei a conversar com eles e comecei a perguntar pra eles como chegar. Só que o maior milagre tá aqui. Entre 10, 12 empresas de ônibus, nós estávamos no mesmo ônibus, em fileiras, em bancos diferentes. Então, assim, Deus foi coordenando tudo para que a gente pudesse chegar junto, para que eu pudesse chegar junto na Bolívia. Então, quando eu falo de chamado, eu sinto que Deus, ele nos convida e depois ele confirma durante toda uma vida, com milagres que ele vai fazendo. E eu poderia narrar para você inúmeros milagres que eu tenho passado desde que decidi ir para a faculdade de teologia, que eu encaro que é ali que começou o meu ministério, 17 anos atrás. Pastoral são 10 anos, mas desde o desafio até a faculdade, missões, outros serviços voluntários, Deus foi conduzindo tudo e foi grandioso. Deus é maravilhoso. E é maravilhoso e é o pano de fundo para a história que a gente traz aqui hoje, para a aplicação que a gente quer hoje, porque nós vamos falar de atos de bondade, Sim. nós vamos falar de serviço e Sim. não só aquele que a gente pratica, aquele que a gente recebe também na sua história aí, quantas interações. Deus foi colocando pessoas, né? A assinatura de Deus através das atitudes e das ações das Sim. pessoas, né? E que bênção é quando a gente também se torna parte dessa assinatura de Deus. Sim. E também pratica esse cristianismo vivo através do serviço, né? Então a gente vai ter muito assunto para conversar ainda dentro disso, Muito de serviço, assunto. de bondade, como que isso surge dentro da gente, né? Por Sim. quê? O que desperta essa bondade? Tá bebendo água, mas eu quero te fazer um convite Opa, vamos lá. para provar um suco. Deixa Ó, eu... dá uma mexidinha assim com Já canudo. peguei o meu aqui, Porque você viu que é um suco meio sólido. Eu tô vendo aqui que é diferente o negócio, Ele olha. tem uma parte mais grossinha aqui. Percebe, você mexe o canudo, fica um verde mais intenso, mais Ficou escuro. forte. Ficou forte. É. Mas você não tem preconceito com verde, não, né? Olha, minha filha, olha, Vasti, a minha esposa é daquelas que ela acorda hoje, no domingo, ela pensa, que suco eu vou fazer? Compra lá graviola, compra lá beterraba, Mistura cebola, tudo. mistura tudo, vamos ver o que dá. Ah, Ela é então desse tipo. Tá muito fácil esse aqui, então. Sucos e shakes pra ela é um negócio do dia a dia. Vê se Vamos você lá? vai gostar, pastor. Nossa, gente, mas ficou muito bom. Ficou gostoso, realmente. Pode ser que o pessoal em casa fique duvidando, mas tá muito gostoso, tá saboroso. Não tem açúcar Uhum. e é docinho, não é? O que tem nesse suco, pastor? Olha, vou precisar de mais um pouco, calma aí. Será que consegue descobrir aí, ó? O paladar tá meio treinado. Couve eu tenho certeza, eu acho. A cor tá denunciando, né? Podia ser um espinafre, mas a gente foi poderia leve ser na espinafre, couve. mas acho que couve. Não tô muito certo se laranja ou se limão, alguma coisa do tipo. Limão. Limão, né? Mais um ponto. E o que será que tá dando esse docinho? O que será que tá dando doce? Não sei se é... Bem, pode ser que seja o mel, talvez, mas... Não é, não. Não é mel, não? Água Cana. de coco. Água de coco? Água de água coco. Foi quase. Foi 2 quase. de 3, Que foi isso, quase. acertou. Foi muito bem, foi muito bem. E por que esse suco? Sabe que quando a gente pratica bondade, Sim. quando a gente se envolve no serviço, a gente costuma usar uma expressão para isso, né? Que é aquele quentinho no coração. Ah, sim, Não sim. dá um quentinho assim Sim, no coração? sim, dá. E embora o coração não seja bem o nosso centro de decisão, mas a Sim. gente dá essa atribuição para ele, né? a Claro, gente sabe claro. que é cerebral, mas dá essa atribuição a ele. E esse suco aqui, ele também promove esse quentinho no coração, porque ele promove essa irrigação, a gente chama de variabilidade cardíaca, sabe? Sim. Que é um sinal de boa saúde emocional, da capacidade de lidar Legal. com estresse. O coração, ele muda a batida. E a gente sente isso na prática mesmo. Eu ia falar na pele, mas é no coração, né? A gente sente isso na pele, na prática, quando a gente serve alguém e a gente sente uma sensação de bem-estar, às vezes, maior do que a própria pessoa relata. Sim. Porque servir faz isso. O nome desse suco é Coração Verde. Coração verde. É Bacana. Coração Verde, porque ele promove esse quentinho no coração também. Que Do maravilha. suco e do serviço. E mais do que ser um bem-estar, o serviço está muito atrelado, né, ao nosso coração, faz Muito. esse bem-estar no nosso coração, mas ele também promove ali uma ligação
com o coração de Deus. Sim. Não faz essa ponte? Sim, faz uma ponte. É curioso que quando a gente começa a falar do serviço, nós encontramos algo além do servir. Servir traz propósito, traz sentido, traz paz. É curioso como muitas pessoas começam a encontrar o sentido de suas vidas quando elas começam a ajudar. E a gente percebe que muitas pessoas que passam por situações catastróficas ou trágicas, de perder a família, de perder outras pessoas e às vezes ficarem solitárias, elas vão reencontrar as cores da vida quando elas começam a servir. E servir é uma coisa que está intrínseca no coração. Não é uma coisa que você precisa ser forçado a fazer. Qualquer ser humano que quer se sentir bem, quando ele passa a praticar boas ações, quando ele começa a quando ele começa a abençoar outras pessoas, ele começa a sentir o resultado disso naturalmente. Só que o curioso é que o mundo parece trabalhar para que a gente deixe isso de lado. Não sei se você percebeu isso já, mas a gente trabalha num mundo em que as pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas. E com isso a gente tem cada vez tem escutado mais falar sobre pessoas deprimidas, tristes, a gente vê as taxas de suicídio crescendo, a gente vê as taxas de divórcio crescendo, e todas essas taxas, elas de alguma maneira, elas acabam ligadas muitas vezes à falta de ação, a um amor egoísta. Porque quando eu aprendo a ser altruísta, eu encontro na minha vida um sentido além do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Você pode perceber que a gente tem várias pessoas que são extremamente ricas, mas as taxas de depressão e de suicídio são grandes porque o amor delas está apenas na riqueza. No material. No material. E eu tenho pessoas que são extremamente pobres, mas que o pouco que têm elas partilham. E elas são extremamente alegres e felizes e são completamente diferentes das outras, porque o servir traz um propósito à vida do ser humano. E o propósito traz sentido. E quando você faz algo que está dentro do seu propósito, do seu sentido, você se sente parcialmente completo, porque você sente Deus atuando através de você. É interessante isso. Tira um vazio que às vezes a gente sente quando Sim. a gente se dedica para o outro e não para a gente mesmo, E não pra né? gente mesmo. Exatamente. É o amor altruísta, é o serviço que Cristo nos deixou. Mas é curioso que muitas vezes essa fórmula que é tão simples, nós utilizamos em datas específicas do ano. E eu fico na minha batalha com os meus meninos e meninas lá do meu campo, um abraço para eles, porque a gente fica pensando o seguinte, o meu desafio para eles é, olha, o mutirão de Natal é fantástico, mas a gente tem pessoas que precisam de muito mais do que só no Natal. O mutirão de inverno é bacana, legal, mas a gente tem necessidades o ano todo, né? O mutirão de Páscoa é interessante, mas assim, as ações contínuas, elas vão trazer muito mais benefício, não só para quem é ajudado, mas para quem ajuda, é uma via de mão dupla. Né? Eu acho muito legal dessas campanhas, embora elas sejam temporárias, assim, passageiras, né? Sim. Mas porque às vezes elas exatamente nos despertam para isso. Exatamente. Então é uma campanha, tá todo mundo participando e você entra ali às vezes meio, né, Sim. aleatoriamente. E Sim. aí aquilo, porque o serviço é isso, né? Meio que um bichinho que pica. Sim. Que quando a gente começa a viver aquilo Sim. faz tão bem que a gente não consegue encerrar aquilo só naquele momento. E aí a gente passa para outros começa momentos. a descobrir outras coisas, a gente começa a descobrir talentos, a gente começa a descobrir dons, coisas que a gente não sabia que tinha, mas que Deus vai desenvolvendo. Isso desenvolve o seu cristianismo, né? Porque é você saber que você vai fazer coisas que muitas delas não vão trazer a você benefício financeiro algum ou benefício material algum, mas é o amor Pelo desinteressado. contrário, né? Às vezes a gente até vai demandar do seu tempo, do seu recurso. Dinheiro, exatamente. E você vai se sacrificando para ser aquele instrumento. E o curioso é que isso traz salvação para duas partes. Para o agente que atua e para a pessoa que recebe. Então é um instrumento, o serviço é um instrumento de missão. E a gente não deve esquecer que em tempo integral cada cristão é um missionário. Devemos revelar Jesus para o mundo, devemos refletir Jesus para o mundo. E não tem nada melhor do que refletir Jesus para o mundo com os meus dons, com os meus talentos, com o meu tempo, com as minhas palavras, com as minhas ações. Né? E isso vai ajudando as pessoas, isso é muito bacana. E a gente falando em refletir Jesus, e ele, na verdade, é o grande modelo, né? O método de Jesus era o método de serviço. De serviço. O amor dele era um amor de serviço. De serviço. É exatamente isso. E quando você está disposto a servir, Deus vai estar disposto a te usar. Eu me lembro, Nossa, Vassi, repete, pastor. quando você está disposto a servir, Deus vai estar disposto a te usar.
Eu me lembro, Vassi, de uma situação bem curiosa. Eu trabalhei na cidade americana, aqui no interior de São Paulo. Eu dava estudos para um casal de amigos, o Lucas e a Fabiana. E a gente estava tendo um estudo bíblico, e normalmente esses estudos bíblicos eram durante a semana, à noite. Minha esposa dava aulas e à noite a gente ia para lá. E aí alguém me fala assim, mas você é pastor, você tem que dar estudo bíblico mesmo e tal. Tudo bem, faz parte do meu escopo, mas escute a história. Eu cheguei um dia lá e tava uma manicure fazendo as unhas da Fabi. E ali essa manicure, ela tava saindo já, ela terminou, não, já vou embora. E aí a gente convidou ela para ficar. E curiosamente, quando a gente convidou ela para ficar, ela aceitou e ficou no estudo. No final do estudo a gente foi embora, saiu os dois carros juntos. A gente foi pela estrada e ela não percebeu, mas ela estava tipo a uns 50 metros de mim e ela foi fazendo todo o caminho que eu iria fazer naturalmente. Então descobri que ela morava no condomínio que eu morava naquele tempo. Nossa. E a gente estacionava e a minha vaga estava tipo 6 carros atrás do carro dela. Dela. E ali começou um trabalho, porque minha esposa e eu começamos a orar por ela. E aí, orando por ela, a gente passou várias vezes no condomínio e se cruzava. E aí, o nome dela é Slaine. E a gente conversava com ela e tal. E aí, um dia a gente falou assim, Slaine, você não quer estudar a Bíblia? A gente oferece para estudar. Ah, não sei, o meu esposo, não sei se ele vai querer e tal. E aí, ela me apresentou o esposo. E o esposo, sabe aquela pessoa disposta a ajudar em toda e qualquer situação? Meu carro um dia queimou uma lâmpada. E ele de manhã esbarrou comigo, de manhã eu era no elevador, eu não me lembro exatamente onde. Ele falou assim, rapaz, seu carro tava com a lâmpada queimada. Eu falei, mas eu tô sem tempo pra comprar essa lâmpada, tô querendo ver e tal. Ele me liga durante o dia, ele tinha meu número. Eu tô aqui numa loja e vende a lâmpada do seu carro, você quer que eu leve? Eu levo pra você. Aí ele levou a lâmpada. Eu falei, tudo bem, eu vou te pagar. Quando eu desci no final do dia pra encontrá-lo, ele foi lá, já veio com a caixinha de ferramentas, abriu meu farol, colocou a lâmpada, trocou, colocou pra funcionar, não aceitou meu pagamento, não aceitou minha ajuda. E eu falei com ele, cara, eu não sei como te Gente, agradecer. esse vizinho é maravilhoso. Maravilhoso. E aí o nome dele é Edinho. E aí eu, cara, Edinho, eu não sei como te agradecer. Cara, vamos fazer o seguinte, fazer uma refeição pra você em casa. Vamos fazer alguma coisa. E naquela conversa nós nos aproximamos e eu me ofereci pra estudar a Bíblia com ele. Quando eu me ofereci pra... Veja que o ato de serviço foi dele, mas a oportunidade de evangelismo foi minha. E aí eu me ofereci para estudar a Bíblia com ele, né? E ele, naquela dificuldade, ele brincou comigo e falou assim, é que eu não posso, eu não tenho dia. Eu falei, cara, só me diz o dia e o horário e a gente marca. Aí ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, segunda-feira, meia-noite. Eu falei, tá marcado. Achou que o senhor nem ia Achou que a gente recusar, não ia, né? que a gente ia recusar. E nós estudamos a Bíblia toda segunda-feira, meia-noite, durante 3 meses. O curioso dessa história, por que eu tô te contando isso? Porque veio a Slaine, veio o Edinho, veio o sobrinho deles, posteriormente chegou a mãe dela, a sobrinha, todos estão na igreja até hoje. E a Slaine, ela trabalha com unhas até hoje, ela usa isso para evangelizar. O Edinho é uma pessoa fabulosa, fantástica. Então, por atos de serviço de alguém que estava disposto a servir e que Deus usou os atos dele para trazer benefício para ele mesmo. Porque ele conheceu a verdade através disso e eu acabei sendo beneficiado. Agora, você imagina quando alguém sai de casa disposto a servir, já conhecendo tudo que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer, Vassi? É bênção. incrível, né? Então, Vira uma ferramenta muito poderosa. muito poderosa, muito poderosa. É só se dispor, Pastor, e qual que é a relação? Porque a gente está falando aqui da disciplina espiritual, certo? né? Do ato de serviço, a prática, né? Sim, Atrelado a isso, a gente tem uma característica do fruto do Espírito, boa, que é a bondade. sim. Qual que é a relação, assim, o que surge primeiro, né? No exemplo dele aí, por exemplo, a ordem parece que foi inversa. Como Sim. que isso brota no coração? Existem pessoas que estão predispostas a servir. Entretanto, é importante nós entendermos que a comunhão com Deus vai te tornar mais sensível às oportunidades que Ele vai te dar pela sua vida fora. E a falta de comunhão vai te tornar mais duro, resistente, Omisso, às vezes. omisso para ajudar. Então, é impossível te falar da bondade sem falar antes da necessidade que todos nós temos de buscar a Deus todos os dias. Não é uma opção. Quando eu vou buscar a Deus todos os dias, da minha forma, do meu jeito, eu vou estar me habilitando, me capacitando para ouvir a voz do Espírito Santo e para ser enviado em alguma direção. E isso é curioso, porque quando você olhar para a Bíblia, você vai perceber que vários apóstolos eram enviados. Mas para eles serem enviados, eles estavam antes ouvindo a voz de Deus. Então, eu acho que o A mais... gente se coloca nessa posição, né? Exatamente, a gente se coloca na posição. E aqui eu queria chamar a atenção, não é o tema principal, para a necessidade de todos nós de buscarmos a Deus.
E eu quero dizer isso da seguinte maneira: você pode buscar Deus de diversas maneiras. Eu, por exemplo, eu gosto de buscar através da leitura, mas nem sempre a minha vida é uma agenda fácil. Então, às vezes, por não ser uma agenda fácil, eu consegui desenvolver uma habilidade de, às vezes, estar escutando bons sermões. Às vezes eu estou escutando audiobooks, às vezes eu estou escutando a Bíblia. E regularmente, quando eu estou escutando isso, eu aprendo coisas novas. E eu sinto que Deus vai me proporcionando oportunidades. Então, primeiro eu me conecto com Deus. Uma vez que eu me conectei com Deus, é inevitável que eu não sinta a necessidade de levar esse evangelho do reino. E quando eu sinto a necessidade de levar o evangelho, então eu vou buscar oportunidades. E ao buscar oportunidades, eu vou ser alguém que vou estar sensível a ser bondoso, a ser atencioso, a ser prestativo, a ser proativo. Então o que a gente encontra é uma série na Bíblia, uma série de atos de pessoas que tinham algumas habilidades, mas que no contato com Deus, Deus potencializou isso a mais, e o serviço era uma desculpa para a pregação. Então, ao servir, Tem um propósito. tem um propósito. Ao servir, você acaba sendo instrumento de pregação. Então, o serviço em si, ele é realmente uma porta de quê? De pregação. Então, eu acho que, primeiro, a comunhão. Um fruto da comunhão vai ser a bondade, porque você vai estar refletindo Cristo. E o serviço vai ser uma consequência. Eu iria nessa direção. A bondade, ela tem uma definição bíblica, pastor? A bondade, ela vai ter muitas definições, eu acho. Mas a bondade, a gente pode pensar no seguinte: a bondade, primeiro, eu costumo pensar, Gabriel, costumo pensar que ela emana de Deus. Porque o ser humano por si só, se você analisar, nós somos maus, nós somos pecadores. E nós somos egoístas por natureza. É, da nossa natureza. É da nossa natureza. Então, às vezes, a gente não é bom por natureza, isso é uma realidade, mas quando eu busco a Deus, eu acho que a bondade é um reflexo de Deus na minha vida. E a real bondade é levar para o outro aquilo que ele não pode encontrar no mundo. O que significa? Deus. Deus. Exatamente. Então, O senhor trouxe a Bíblia. sim. Eu ia até ler no celular, mas já que a Por Bíblia favor, vamos abrir? já que a gente está com a Bíblia aqui, vamos Não abrir. vamos abrir Salmo 136, verso 1. Claro, vamos lá. Porque eu acho essa uma definição muito linda de bondade. Salmo 136, Verso verso 1. 1. Vamos ver se eu anotei direitinho. Maravilha. Posso ler? Pode, por favor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ai, não é lindo? Então, É maravilhoso. Deus é bom. Deus é né? bom. E se nós estamos aqui para seguir o exemplo, né, para ser reflexo de Jesus, então a gente também precisa refletir essa bondade, né? Nós precisamos refletir essa bondade em tempo integral, né? É... E agora fica uma pergunta, Vasti. Ah, Eu estou disposto a refletir? Essa pergunta eu acho que é algo que a gente precisa analisar, porque muitas pessoas, eu fico pensando, não sei se você sabia, mas hoje no Brasil nós temos o maior número de cristãos evangélicos que jamais houve em toda a história do Brasil. O que significa que nós somos milhões de pessoas. Se cada uma dessas pessoas, indiferente à religião, se colocasse nas mãos de Deus para ser um instrumento real e verdadeiro, tanto para serviço quanto para pregação, você já imaginou quantas coisas, a transformação do nosso país? Então a pergunta real é se eu estou disposto a servir para refletir e para passar essa bondade desse Deus tão misericordioso. e às vezes, muitas vezes, o problema é que ou a gente se cansa, já ouviu essa frase? Ai, cansei de ser bonzinho. Ai, eu cansei porque a gente quer algo em troca. Ou Sim. porque a gente quer que todo mundo haja como a gente age. E nem sempre é assim, porque a gente tem que ser bom pro Sim. que é bom com a gente, Sim. mas a gente também tem que ser bom com aquela pessoa difícil, Sim. com aquela que não retorna pra gente na moeda que a gente gostaria também. Sim. E esse é um grande desafio. Esse é um desafio muito grande porque as pessoas estão acostumadas a receber por aquilo que fazem. E nós somos treinados para receber algum tipo de pagamento por tudo que é bom que nós fazemos. E algumas pessoas se sentem injustiçadas quando elas não recebem o que acham que merecem por alguma boa ação que elas praticaram. E a gente costuma até ouvir no mundo as pessoas dizendo assim: ah, não, porque os bons sofrem, porque aqueles que fazem as coisas certas, eles acabam sendo maltratados. E eu costumo pensar, esse pensamento não é nem meu, mas eu li de um autor americano que diz o seguinte: só existiu uma pessoa boa e perfeita, e nós o matamos e crucificamos. O que significa que nenhum de nós é bom. Mas nós refletimos esse Deus e fazemos coisas boas, não pela pessoa que recebe, mas pelo Deus que eu sirvo.
Então, quando eu pratico uma boa ação, isso fala mais sobre quem eu estou servindo do que a pessoa que está recebendo. Indiferente se a pessoa vai ser grata, se ela vai me maltratar, se ela não vai aceitar, indiferente se ela merece ou não, como eu sirvo a um Cristo que fez tudo por mim quando eu não merecia, eu continuo atuando indiferente do outro merecer ou não, porque eu faço por Cristo, eu não faço por ele. Pois é, o que que eu ganho com isso, pastor? Na verdade, o que que eu ganho com isso sendo bom com quem não é bom comigo? Por que isso? Essa sua pergunta é muito boa. O que eu ganho sendo bom com alguém que não é bom comigo? Primeiro ponto, eu acho que quando nós buscamos ser bons para refletir Deus, nós estamos falando do amor desinteressado. E o amor desinteressado tira o meu direito de buscar uma recompensa. Porque a recompensa. Começa na raiz já. Começa na. Desculpa. Porque quando eu tenho um amor desinteressado, esse amor é fruto do meu amor por Deus. E eu já recebi muito mais do que eu merecia. Então, quando eu falo de ganhar alguma coisa, eu preciso entender que eu recebi a salvação de graça. E se a gente está falando para cristãos, do jeito que nós estamos, quando eu recebo a salvação de graça, salvação é algo que eu não merecia. E eu já ganhei. E como eu já ganhei algo de graça, eu vou atuar conforme o Deus que me salvou. Não para ser salvo, mas por gratidão à salvação que ele me estendeu. Então, os nossos atos de bondade, o nosso reflexo de Cristo é pautado no relacionamento que eu tenho com Ele, por um amor que eu recebi dele que eu nem merecia. E em gratidão a esse amor, eu vou entregar muito mais ao mundo. Então, não é sobre o que eu vou receber, é sobre o que eu já recebi. Então é diferente o raciocínio. E é curioso que o raciocínio do mundo, nós somos criados para isso. Nós somos criados para ser independentes, nós somos criados para buscar recompensa, nós somos criados para ter salário, nós somos criados para buscar algum presente a mais. Nós sempre queremos isso. Aí vem Deus e prega algo diferente. Cristo fala assim: não, mas tá vendo? Tudo isso que eles pregaram para vocês, tudo ao contrário. Você vai me servir, eu já te dei, e depois que você me servir, você vai servir aos outros. E aquele que quer estar no reino dos céus precisa o quê? Servir. Por quê? Não é o serviço que te leva para os céus, mas o serviço abnegado, entregue, buscando servir a Cristo também demonstra a salvação que eu já recebi. Pastor, eu sei que o senhor trabalha com os jovens Sim. e nessa área de missão, Sim, né? sim. Que contraria um pouco do que talvez seja a cultura brasileira, que a gente percebe que existe uma boa vontade, a gente pode dizer assim, em fazer serviços, uma bondade ali pontual. Então, eu ajudo alguém pontualmente, eu encontro com alguém no semáforo ali numa situação de rua e eu sou compelido a ajudar. Sim. Mas numa maneira mais ampla, no voluntariado, a gente não tem essa presença tão marcante assim. Poderíamos ter muito mais. Sim. Por que o senhor acha que isso acontece assim? É talvez uma coisa da culpa? Você encontra, se depara com a situação, aí você ajuda. Mas, no geral, você se acomoda. A gente tem ações que elas nos levam a aplacar a nossa necessidade de ir além. Quando eu ajudo alguém dentro do meu carro, é uma ação muito honrosa. Entretanto, não me tirou da minha zona de conforto. Eu continuo dentro do meu carro confortável, indo para minha casa, para minha cama, tranquilamente. Quando eu falo de missão do lado de fora, eu estou falando de você sair da sua zona de conforto para levar ajuda a alguém que não tem realmente nada para te oferecer. Isso vai demandar seu tempo, seu conforto, vai demandar sua segurança, vai demandar seu recurso. Então isso às vezes exige bastante da pessoa para se entregar. Entretanto, o sentimento que vai vir fruto dessa missão é inigualável. E a gente precisa lembrar do seguinte: quando a gente começa a falar de missão, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, o primeiro missionário que veio para o Brasil, os primeiros missionários, eles tiveram que sacrificar sua vida lá fora, seu conforto, para vir para cá para trazer o evangelho, e eles vieram para trazer o evangelho e praticar boas ações de tal maneira que hoje a igreja está aqui mais de 100 anos depois e a igreja progrediu, cresceu, se desenvolveu demais. Por quê? Porque alguém saiu da sua zona de conforto. Se alguém não tivesse saído, né? Se alguém não tivesse saído, ele saiu da sua zona de conforto, ele deixou a sua segurança, ele arriscou a sua família, veio para um país que é um país que tinha uma cultura completamente diferente, uma expectativa de vida mais baixa. Então era uma situação muito difícil, mas o amor a Cristo era maior do que toda e qualquer dificuldade. Quando a gente fala de missão lá fora, nós precisamos entender que se eu prego que eu quero ver Jesus voltar, meu coração tem que estar atrelado à missão. Porque não adianta eu falar, eu quero muito ver Jesus voltar. Ah, mas eu tenho bilhões de pessoas que não conhecem Cristo. Ah, mas eu não quero sair da minha casa aqui em São Paulo, da minha cama confortável para falar de Jesus. Então, existem formas de você ajudar. Mas a missão significa se envolver ao ponto de pregar. É bem verdade que nós podemos ser comissionados para pregar na minha região, para pregar na minha casa, para pregar fora do país. O meu conselho para quem está começando
seria pautado na seguinte pergunta: você já começou a pregar para quem está perto? Começou a servir para quem está perto? Porque quando você começa a deixar os seus dons e talentos serem usados para alcançar quem está do teu lado, você vai começar a ser comissionado para a missão. E o meu desafio com meus jovens, que a gente já foi para o Amazonas, esse ano a gente está planejando ir para a África, e a gente está mandando várias pessoas para vários lugares, e eu trabalho em parceria com o pastor Vinícius Caetano, um abraço até para o pastor Vinícius Caetano, que é o responsável pelo serviço voluntário adventista da APAC, que manda missionários para todos os lados. O nosso trabalho lá começa na missão local. Eu quero ver Jesus voltar, bacana. Para quem você está deixando a mensagem de que Cristo está voltando? E eu não estou falando nem de fazer um sermão. Eu estou falando de servir essa pessoa ao ponto dela olhar para você e falar assim: nossa, ele é diferente, ela é diferente. O que tem diferente na vida dela? Ah, ela serve a Jesus, ela está esperando Jesus voltar. E eu queria saber mais. Então, o nosso desafio muitas vezes é: use seus dons para você poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E aí Deus vai te usar na missão para que você pregue o evangelho de alguma maneira. E a gente deve lembrar do conceito de missão, né? Quando a gente fala de atos de bondade, tem pessoas que acham que os atos de bondade isolados já são missão. Só que atos de bondade isolados, eles podem fazer parte de uma ONG, que é de boas ações, e tá tudo certo. Uhum. Mas quando eu falo de missão no contexto bíblico, toda e qualquer ação tem que resultar na pregação do evangelho. A gente volta para o propósito. A gente volta para o propósito. Além de ajudar, eu preciso testemunhar, pregar de alguma maneira. E se necessário for, como diz o pensamento, eu posso até usar palavras. Mas se não, eu vou usar só o meu testemunho. E isso vai ser suficiente para que outras pessoas saibam. E essa é a realidade. É que na missão o serviço é completo, né? O serviço é completo, exatamente. É um serviço completo. E se a gente está falando que despertou em você esse desejo de trabalhar mais, de servir mais, e de repente você não sabe como, então aqui a gente está dando várias dicas de como começar. E esse é um período, né? Um período de férias, período de começo do ano. Então eu sei que tem muita gente traçando ali as metas, os planos para este ano. Fica o convite para você colocar como uma meta ali também. Não para ficar esquecida, viu, durante o ano, não, mas para praticar a bondade, os atos de serviço, dessa forma como a gente colocou aqui. Porque existe o serviço macro, né? Então, nossa, eu vou para outro país e vou fazer a diferença, mas você também pode fazer a diferença na sua família. Gente, como isso é importante, porque às vezes a gente quer ser muito bom, praticar a bondade para quem está fora, mas a gente responde em casa com palavras atravessadas, com grosseria. Ai, pega um copo de água para mim. Não, você tem mão? Sim. E a gente não vive essa bondade ali no nosso meio, com aquelas pessoas que a gente ama. Então, como a gente espera mostrar esse caráter de Jesus fora? Isso precisa começar pequeno, não é, pastor? Exatamente. A gente começa de maneiras simples. Na verdade, quando eu testemunho em tempo integral, Deus vai abrir as janelas para o meu serviço. Eu só preciso estar disposto a testemunhar em todos os momentos. Você me lembrou agora da história de como o evangelho chegou na minha família. Eu falei de um comportor. O que eu não contei foi que esse comportor chegou no bairro e ele se tornou amigo do meu avô. E meu avô tinha uma vendinha na época. A gente está falando dos anos idos de 1950, 1960. Era do fio do bigode. No fio do bigode, naquela época. Meu avô português veio para o Brasil por conta da Segunda Guerra. E aí o comportor chegou lá. E já nas primeiras conversas, meu avô disse que não queria material nenhum, porque meu avô era católico, roxo, e esse comportor estava por ali. E ali nesse bate-papo, o comportor se tornou amigo dele. E meu avô, apesar de ter uma religião que vinha da família, ele de verdade não era aquela pessoa que vivia a religião. Então, era de ritual e não de coração. Exatamente. Né? Nossa, eu gostei dessa, de ritual e não de coração. Vou usar lá no meu podcast também. Mas aí, Vasti, por não ter uma vivência, que é o que muitas pessoas não têm, né? A vida com Deus, ele viu naquele homem, naquele comportou, um amigo. E começaram a ser amigos. E ele começou a ver Deus nele. Então, através do testemunho, meu avô acabou se aproximando. E aí Deus vai fazendo as coisas, foram surgindo outros amigos que eram da mesma igreja. Então, foi assim, uma questão de pessoas que estavam dispostas a servir. E meu avô é falecido hoje, esse homem que evangelizou também. Mas assim, depois de lá para cá, a gente está falando de 50, 60 pessoas que alcançaram o evangelho porque alguém falou assim, cara, eu vou virar amigo de outra pessoa e vou levar Jesus para ele. Vou conversar. Vou conversar.
Vou ouvir o que tem a dizer, né? E esse é um Exatamente. grande segredo, aliás, nesses dias corridos que a gente vive, que a bondade e o serviço pode ser simplesmente ouvir. As pessoas Exato. estão carentes de quem ouça, de quem converse, quem dê atenção. E isso pode Exatamente. fazer toda a diferença, né? Muita diferença, muita Falando, diferença. ó, a gente falou aqui da virtude, a bondade, e nesse, junto com o serviço, eu acho que também se encaixa muito uma outra característica do fruto, porque o fruto é um só, né, pastor? O Sim, fruto é um só fruto é e a um gente só. tem nuances desse fruto Sim, ali. Às vezes, para quem está em casa, para quem está ouvindo a gente, para entender, é como se a gente pega um fruto mesmo, vamos pensar num fruto mesmo, que ele tem casca, ele tem semente. sim, Se for uma maçã, por exemplo, a casca, a polpa, a semente, tudo é maçã, tudo é né? Tá maçã. tudo ali. São nuances diferentes. E também se encaixa muito nesse contexto a amabilidade. Sim. Explica pra gente um pouquinho do que é a amabilidade, qual que é a diferença da bondade e da amabilidade, como a amabilidade também é importante pra gente chegar no serviço. É bacana, você falou de amabilidade, eu comecei a pensar num personagem bíblico, só pra gente poder contrastar. João, o discípulo amado ou o Amado. discípulo do amor. As palavras de João no final de sua vida, elas levavam amor para todo lado. Então João ele se tornou uma pessoa que as pessoas gostariam de estar perto, porque o amor de Cristo fluía através dele e você sentia que ele era amável. E a pessoa amável, ela atrai as pessoas para si, porque ninguém gosta de ser maltratado. Mas é comum a gente pensar ver no mundo de hoje que quem quer ser amável é tratado como uma pessoa fraca, quando Cristo, na verdade, foi forte porque amava. Então a gente percebe o seguinte: a amabilidade é o fato de eu ser agradável, de eu ser aquela pessoa que, antes de qualquer coisa, eu quero demonstrar o amor que existe dentro de mim. Minhas ações não falam sobre o outro, minhas ações falam sobre mim e sobre o amor que está dentro de mim. E ser amável é um processo de transformação. Por que eu citei João? João era o filho do trovão e todo mundo conhecia. João caminhava com Cristo há algum tempo já. E João, a gente, pelos estudos da Bíblia, João provavelmente era o discípulo mais novo. E os mais novos, normalmente, quando eles estão crescendo, eles são um pouco mais ásperos, Nisso o duros. senhor tem É, né? experiência. Já, eles são um pouquinho mais arrogantes, eles são, né, eles acham que já tem a sabedoria em si. E com isso eles demoram às vezes a aprender algumas coisas. Uma prova de que João não havia aprendido muito com Cristo é que João está andando com Jesus, quando Jesus está perto de Samaria, e alguns samaritanos fazem algumas coisas que irritam João e seu irmão. E aí João, que estava andando com Cristo, que queria defender o evangelho, olha para Jesus e fala assim: Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar esses É o caras aqui? trovão, É o né? trovão, é o trovão. Então, João mostra que não tinha entendido Nada. nada. Aí João convive com Cristo. Vai passar pelo martírio de Jesus, sacrifício de Jesus aos céus. E João começa a ser o discípulo do amor. Por que o discípulo do amor? Porque agora, em vez de maltratar, em vez de responder à altura, o amor sempre era a resposta. Qualquer pessoa que chegasse até João e encontrar um homem amável, não porque a pessoa merecia, mas pelo relacionamento que ele tinha com Deus, pelo que ele já recebia do alto, de tal maneira que o amor fluía através dele. Paulo também é um exemplo disso, porque Paulo, ele fala assim: já não vivo eu, Cristo vive Vive em em mim. mim. E quem era Paulo? Paulo era o perseguidor. Paulo estava acostumado a ver a morte. Um dos encontros que eu quero testemunhar no céu é Paulo e Estevão. Você já imaginou Estevão sendo apedrejado, Paulo segurando as túnicas, olhando para ele com aquele senso de justiça própria e pensando assim: olha, isso aqui é justiça. Estevão morrendo. E aí depois Paulo descobre o amor. E aí Paulo Olha, até arrepiei, inverte. imaginando esse encontro. Imagina esse conto, inverte e Paulo se torna o contrário. O amor de Deus começa a fluir através de Paulo e agora Paulo se torna uma das pessoas mais amáveis, ao ponto de ser apedrejado numa cidade e por amor a Deus e amor à cidade ele volta para essa cidade para continuar pregando. Então, o amor que eu recebo do alto, ele flui através de mim. Ser amável não é só ser agradável. Ser amável é entregar para o outro algo, como eu disse antes, que ele não pode receber de qualquer lugar, que é a salvação que Cristo me comissionou a entregar com os meus dons e talentos. Eu posso ser um pastor, posso ser um barbeiro, um cozinheiro, posso ser uma governanta, posso ser um arquiteto, um engenheiro, o que for. Eu sou comissionado com a mesma missão que todo cristão: levar Cristo para o mundo, através dos meus dons. Gente, a gente vai ouvindo e é tão fantástico aprofundar, estudar, e a gente de um tema vai para outro, e vai para uma história, e vai para um personagem bíblico, isso tudo vai trazendo para a gente um conhecimento, vai trazendo para a gente amadurecimento, e a gente vai crescendo nesse aprendizado, né? E às vezes você está aí pensando: eu também quero conhecer mais, quero aprender mais,
Minha meta para esse ano de 2026, de repente, é melhorar minha vida espiritual, mas não estou sabendo por onde começar. Então, presta atenção, porque eu tenho um convite para te fazer. Para você ter uma companhia nesse estudo, uma companhia virtual, que é a nossa Esperança. A Esperança, gente, está aqui na tela e ela estuda junto com você pelo WhatsApp de forma simples, de forma didática. Então, você pode fazer as suas perguntas, é gratuito. Então, você vai entrar, ó, www.novotempo.com/vida espiritual. Você vai ser direcionado pelo WhatsApp e você vai começar a sua conversa com a Esperança. E ela vai te conduzir nessa jornada, vai te ajudar a aprofundar, a melhorar a sua vida espiritual, a trazer para o seu dia a dia mesmo, através das disciplinas, através do estudo da Bíblia, através da oração, e ela vai te conduzir nessa jornada, e eu tenho certeza que vai ser uma jornada maravilhosa para esse 2026, junto com a Esperança no WhatsApp, como melhorar minha vida espiritual. Esse é o estudo, e eu acho que é uma boa meta, não é, pastor, para 2026? Meta. Como melhorar minha vida espiritual. E não é uma meta para um ou para outro, não, viu? Essa é uma meta que é geral. Todos nós temos como crescer, melhorar a nossa vida espiritual. Se quiser juntar-se à Esperança, então, não se esqueça, www.novotempo.com/vida espiritual. E assim você, então, tem esse curso gratuito, didático, simples, para te conduzir, para te ajudar nessa caminhada, direto no WhatsApp. Viu? Aquele jeito corriqueiro, fácil que a gente tem, batendo um papo no WhatsApp, e você vai conhecer mais da Bíblia. Que, como o pastor falou, às vezes tem muito disso, né? E o podcast ajuda muitas pessoas a ouvirem enquanto desempenham outras funções também. A gente vê muito por aqui nos comentários. Estou lavando a louça, estava ali arrumando a sala, arrumando o quarto, ou estava no caminho, estava correndo e está aproveitando também. Então, no WhatsApp fica super prático. Fica uma prática muito boa, né? Enriquecedora. Fica mais fácil. Pastor, sim. Alguns filósofos falam e reproduzem que a bondade, ela não é só dom. Acho que é Kant, né, que vai dizer isso, que a bondade não é só um dom, ou seja, uma coisa distante, talvez, ou bonita, né, emblemática, mas ela é de verdade uma decisão. E eu sei que no seu trabalho como líder de jovens, junto com essas missões, o Caleb, por exemplo, né, que é um projeto de missão, de levar a missão tirando da zona de conforto, né? Junta os jovens, leva para outro lugar. E eu tenho certeza que o senhor vê esse processo de decisão. Qual que é a chavinha ali para tomar essa decisão de, não, eu quero participar, eu quero me envolver? O que você acha que é o que chama o jovem para sair da mesmice, para sair dessa zona de conforto mesmo, que às vezes a gente se acomoda, né? O que você tem visto do relato dos jovens, já que o senhor convive muito com eles? O que o senhor tem visto que tem feito a diferença e chamado esses jovens? É bacana que os motivos vão ser variados, mas a necessidade vai ser sempre a mesma. A gente sempre teve uma necessidade de preencher nosso coração. E para preencher o coração, a gente falou da necessidade de Cristo. E quando eu busco Cristo, surge uma necessidade de envolvimento na missão. Então, ele é um ciclo. Se não surge, pastor? E se não surge Tá errado. Se não surge a necessidade, você vai perceber uma coisa. Normalmente essa necessidade surge porque o nosso coração foi feito para ter Cristo como centro. E quando Cristo está no centro, eu tenho a necessidade de trabalhar para Ele de alguma maneira. Então, se eu não estou sentindo essa necessidade, eu preciso me aproximar mais de Cristo para isso brotar no meu coração? Pode ser até que você tenha falta de vontade, mas você já reconheceu oportunidades por aí e resistiu a elas. Pode ser que a vontade não seja muito ampla, mas você já reconheceu necessidades por aí. E aquela necessidade que você fala assim, eu podia ajudar aqui, mas eu vou resistir um pouquinho que hoje eu não tô afim. Tô cansado. Tô cansado. É aquela pessoa que bateu na porta do seu carro, ou um vizinho que você poderia ter falado sobre a volta de Jesus, ou alguém que você poderia simplesmente ter entregue uma comida, mas você está cansado demais para isso. As oportunidades aparecem, mas às vezes nós nos tornamos resistentes à necessidade que aparece diante de nós. Entretanto, o que eu tenho acompanhado com os meus jovens é que normalmente uma das bandeiras que eu carrego é a bandeira da comunhão. Por quê? Porque eu acredito que quando eu estou ligado a Cristo, naturalmente vai nascer o fruto do serviço.
Então eu carrego a bandeira da comunhão. E quando nós começamos a carregar a bandeira da comunhão, as pessoas começam a se sentir preenchidas por Cristo e querem dar um fruto natural. Mas é comum que alguns venham em busca do serviço porque se encontram vazios. Então estão desesperados para se preencher de alguma maneira. Então, na busca por sentido, por propósito, por preenchimento daquele vazio que não é preenchido por qualquer coisa. E eu não sei quem está ouvindo a gente, mas eu costumo dizer às pessoas que alguns querem preencher o coração com prazeres, bebidas, com vícios, com internet, com pornografia, com drogas, enfim, N coisas que o mundo te oferece e o coração continua vazio. Mas quando você encontra uma oportunidade de serviço ou encontra diretamente a Cristo, você encontra algo que te preenche de uma maneira diferente, porque você sente uma alegria verdadeira fluindo disso, e não uma alegria passageira, que é o que o mundo te oferece. Então, o que a gente encontra lá? Encontra pessoas que muitas vezes vêm completamente vazios e que no serviço eles se sentem preenchidos e querem É mais. que acontece a transformação. Acontece a transformação. Vou te dar um exemplo. Normalmente, quando a gente sai para uma missão, a gente passa 10 dias num lugar que a gente... A última missão que eu fui, recente, eu tive que passar 10 dias dentro de um barco, numa comunidade ribeirinha, que nós levamos 3 dias para chegar lá, e dentro desse barco nós tínhamos que dormir em redes, que é algo completamente desconfortável, com todo respeito ao pessoal do norte que gosta, Que mas pra gosta. gente que não foi acostumado... Meu marido ama também, eu também não consigo. Eu não consigo. Então é um desafio, porque quando você acha a posição na rede, já tá clareando o dia clareia muito cedo. E se a gente tá falando de calor, amigo, lá às 6 horas da manhã já tá quente. Então é o dia todo suando, desviando de mosquito, fazendo tijolo, virando massa, andando de um lado pro outro, pintando as paredes, pregando o evangelho, dando estudo bíblico, cortando o cabelo. É você fazendo de tudo um pouco e não tendo conforto algum. Aí você leva os jovens pra lá pra viverem isso. Quando eles vivem isso, que você volta na outra semana, você pensa assim, vamos descansar. Aí na outra semana eles já estão assim, pastor, vamos fazer alguma coisa por aqui, pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer por aqui? Não, que eu descobri a casa de uma vizinha aqui que tá precisando disso aqui, disso aqui, disso aqui. Vamos reunir o grupo pra gente fazer de novo? Se torna uma prática. E deixa eu te falar, a prática é porque ele sentiu no coração um preenchimento que ele não quer perder mais. E naturalmente, quando ele sente isso na missão, ele vai ao autor da missão pra se sentir completo. Por quê? Porque a missão não é só a parede que eu pintei, mas é o relacionamento que eu desenvolvi com Cristo. É os frutos que eu levei para ele. Então as duas coisas estão ligadas. Então o que eu vejo nos jovens? Eu vejo jovens que muitas vezes estavam perdidos e que encontraram o seu sentido e direcionamento para essa vida na missão. Porque lá eles descobriram seu talento, seu dom e o Senhor da missão. E acabaram indo. E isso você encontra em diversos lugares. No Caleb do ano passado, lá na APAC, eu recebi famílias do Ceará, eu recebi famílias do Maranhão, eu recebi famílias do Pará. Todas elas são dedicadas ao Caleb. Quando tem Caleb, eu quero viajar para algum lugar para dedicar um mês da minha vida, com os meus recursos, com o meu talento, para eu servir na missão. E eles vêm. E não fui eu que preguei. Aí você pergunta assim, mas gente, vocês fazem isso há quantos anos? Eu faço isso há 10 anos, pastor. E por que você faz isso? Pastor, é a melhor fase do meu ano. É a melhor fase do meu ano. Aí você vai encontrar essas pessoas, elas estão 5 horas da manhã acordadas, já se preparando para viver a missão, estão levando Jesus para todos os lados. Elas se sentem felizes em trabalhar. Por quê? Porque não é o trabalho, mas é o Senhor do trabalho que está com elas todos os dias. É impossível você não ter felicidade plena quando você está trabalhando com Cristo todos os dias. E é que eu abro para quem está em casa. Porque esse é o interessante. Você não precisa sair do seu lugar para estar numa missão. Gente, se a gente ficar sensível às pessoas que estão ao nosso redor, a gente já vai ter muito para fazer. A minha esposa passou por uma situação interessante. A gente sofreu um acidente em 2024. E minha esposa ficou... Acidente de carro? De carro. Minha esposa teve 17 fraturas, eu tive 8 fraturas na coluna. E a gente passou por um ano muito difícil no ano passado. Ela tirou as gaiolas no final do ano. E eu me lembro disso, que na fisioterapia, ela chegava lá e o caso dela era o mais complexo de todos. Porque ela tinha 2 gaiolas. Uma na canela. São aqueles ferros? Aqueles ferros. Uma gaiola que circula toda a canela, a tíbia. E um fixador externo para o fêmur. Então ela andava com andador, para sentar era difícil, locomoção difícil, tudo difícil. E quando ela chegava na fisioterapia, todo mundo olhava com aquela cara de dó. E a minha esposa é uma baiana, uma nordestina feliz. Eu acho que ela gosta da rede. Ela gosta. Ela gosta da rede, gosta de suco verde, ela gosta de tudo. E ela chegava na fisioterapia e ela começava a fazer piada com todo mundo, brincar com todo mundo. E ali ela começou a indicar Novo Tempo, ela começou a entregar livros, e ali ela começou a indicar redes sociais de pregação, podcasts, um monte de coisa. E na fisioterapia ela começou a evangelizar as pessoas.
E tiveram pessoas que vieram para a igreja e minha esposa é tímida, não prega, não canta, não sobe lá na frente. Ela é completamente tímida, mas num ambiente de sofrimento e de dor, ela começou simplesmente a alegrar o ambiente o suficiente para que outras pessoas em dor, em sofrimento, olhassem para ela e pensassem assim: uau, se ela que tem mais dor do que eu, ela tá feliz, qual é a diferença? E quantas perguntas ela recebeu pelo WhatsApp? Filho, o que você faz para você estar feliz? E ela começou a divulgar. E a gente começou a dar estudos bíblicos pautado nisso. Por quê? Porque simplesmente ela se deixou ser usada. E é curioso que, apesar da situação difícil, apesar de muitas cirurgias, apesar de muitas dores, durante o dia você encontrava minha esposa no WhatsApp, mandando um texto bíblico para um, estudando a Bíblia para outro, indicando a esperança para outro. E Deus foi usando a vida dela. Podia se lamentar, Podia mas se estava lamentar, servindo da mas estava forma como servindo. podia, né? Exatamente. Porque com as gaiolas ela não podia Ela não podia atravessar andar. longas... Não, ela dependia da gente pra tudo. Mas no sofazinho, ali, com o celularzinho dela, em oração, Deus só enviava. E ela só ia. E com isso ela foi alcançando pessoas que a gente não tem como mensurar. E sabe qual é o curioso da missão, Vasti? Que você não tem como mensurar os resultados. Tem coisas que você só vai descobrir no céu. No céu. E tem pessoas que só vão estar lá porque você se dignou a ser um instrumento naquele dia que você, de repente, não sei, que você decidiu cortar um cabelo diferente e falar para alguém que Jesus amava, ou decidiu ser uma recepcionista diferente, sorrir para alguém que estava precisando ser escutado, ou você decidiu, não sei, você era uma faxineira, um médico, um arquiteto, você fez algo diferente que Deus te usou e que você nem ficou sabendo que foi usado. Mas você estava tanto em contato com Deus que você era um instrumento. Eu acho que é muito disso, é porque a gente passa a se preocupar menos com ser usado, com receber aplausos. Sim. E muitas vezes esse serviço é um serviço invisível. Sim. Ninguém nota, ninguém vê, ou nem é algo tão grandioso assim. É um simples gesto, é um simples ouvir, é um estar ali, é um sorriso, né? É um Sim. demonstrar ali a felicidade. E mesmo assim, eu estou servindo. Você está servindo. Existem momentos que você vai fazer e que Deus, ele vai permitir que ninguém veja, porque você precisa ser testado. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu estava estudando para ser pastor. E quem faz faculdade de teologia sabe que as confirmações de Deus vêm pelo caminho, mas o chamado à obra oficialmente para você trabalhar é o grande sonho de qualquer teologando que está lá se formando. É o chamado para a obra. E eu me lembro que eu saí da faculdade, não tive um chamado imediato. Tinha ficado em São Paulo. E muitas dúvidas pairavam no ar. Porque, poxa, eu me dediquei até aqui, eu tô começando a vida, não é fácil financeiramente, todo... E teve um ano que eu tinha uma expectativa muito grande de ser chamado. E eu achei que eu iria ser chamado, mas eu não fui chamado naquele ano. Mas, curiosamente, no dia anterior, eu fui na casa de um pastor buscar um negócio, e esse pastor leu esse texto aqui pra mim, que me fez refletir naquele dia e eu nunca mais esqueci. Vou ler o texto, depois eu continuo. Diz assim, tá lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, Deus não se esquece de ninguém que o serve. Não importa se ninguém viu, não importa se o mundo zombou, não importa se você foi maltratado, Deus não se esquece do amor que nós temos a Ele e aos seus filhos. Eu não fui chamado no dia. E eu lembro que eu tive que esperar mais um ano. Hoje eu compreendo que era a escola divina para mim. E quantas vezes na Bíblia a gente viu isso, A né? gente vê isso. Mas no dia que eu não fui chamado, eu só me lembrava desse verso. Porque parecia que o mundo todo não tinha reconhecido o que eu estava fazendo, mas Deus estava me dizendo, eu estou vendo. E mais do que qualquer um, eu sou o que importa. Eu não me esqueço do amor que você teve pela minha obra e que ainda tem. Então, muitas pessoas elas estão preocupadas com o reconhecimento e se esquecem que o reconhecimento da terra é completamente passageiro. Mais vale ser um desconhecido aqui e ser reconhecido no céu do que ser aplaudido por todos aqui e não ter seu nome no livro da vida. Então, a questão aqui do serviço é se deixar ser usado por Deus ao ponto de Deus te conhecer pelo nome. Já imaginou isso, Vasti? É fabuloso. Eu vejo várias passagens aqui, eu fico vendo Deus. Eu sei que Deus conhece todos, da ponta dos cabelos até os fios dos pés, mas é tão lindo na Bíblia quando você vê alguns personagens que Deus chega e fala: Moisés, vem cá. Noé, eu tenho um plano para você.
Porque tudo isso era fruto da intimidade e da disposição de servir. Quanto mais disposto eu estou a servir, mais Deus vai me usar. E aí a gente percebe também que nessas pessoas onde a gente percebe claramente na Bíblia o serviço, a gente também percebe claramente que são adoradores. Da mesma forma que o Adoradores. propósito do serviço, né, no outro é gerar a missão, é levar Jesus, em mim o propósito da missão deve ser adorar o Criador, Adorar né? o Criador. Muito Não bem pode ser colocado. outro, né? Não pode ser outro, porque qualquer um que serviu estava adorando. Qualquer um que serviu estava adorando. Agora, vem um processo. Servir e adorar inclui desertos pelo caminho. Se você quer ser alguém que vai servir a Deus, que quer ser instrumento de Deus, é muito comum nas minhas redes sociais, eu faço um trabalho com o Instagram, e eu recebo muitos jovens que me perguntam assim, pastor, eu estava servindo a Deus, por que eu estou sofrendo assim? Por que eu estava fazendo tudo certinho para trabalhar para o Senhor e de repente eu perdi o emprego, perdi a namorada, perdi tudo? E as pessoas começam a linkar os sofrimentos com algo que não deveria vir sobre aqueles que estão servindo a Deus. Mas eu devo lembrar a todos que Deus não provoca os desertos, mas Deus usa os desertos como escola. Vou te dar exemplos disso. Abraão entra no deserto para sacrificar Isaac, sai de lá Abraão, pai da fé. José ia ser governador do Egito. Para onde ele foi primeiro? Para o deserto, para ser moldado para ser governador do Egito. Moisés estava lá no Egito, ia ser usado como líder de Israel. Aí Deus tira Moisés do Egito para poder tirar o Egito de Moisés, moldar ele para trazer ele de volta como servo. Jesus, para começar o seu ministério, foi para onde? Para o Pro deserto. deserto também. Deus não provoca os desertos, mas nos desertos nós somos lapidados, nós somos moldados, nós somos restaurados, porque normalmente é no sofrimento que nós aprendemos a dependência. E com a dependência, nós nos tornamos afiados para ser instrumentos de Deus. Pode ser que tenha alguém em casa que começou a servir e as situações apertaram. Então a gente deve lembrar do seguinte, as situações apertaram não é porque Deus não te ama, mas é porque Deus quer moldar você para algo maior. Então aprenda a depender. Aprenda a confiar o suficiente para estar feliz com Deus quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão Não bem. vão bem. É, exatamente. Porque, na verdade, eu aprendi uma coisa já. Aprendi isso no passado. Paz não é ausência de problemas. Paz é você ter Deus mesmo em meio aos seus problemas. Quando nada vai bem, você está em paz. Por quê? Porque você está com Deus. E Ele está controlando tudo. É lindo isso, né, de pensar, porque ele passa a ser o fio condutor mesmo, o guia para a origem, para o Sim. propósito e para o fim. Pro Porque fim. se a gente pensa só na gente mesmo, a gente chega a ser incapaz Sim. de produzir essa bondade. Porque é como o senhor falou, né? A bondade, ela não está na gente. E a gente começa a colocar como empecilho tudo que tá ligado ao nosso umbigo. Então, é a Sim. nossa falta de tempo, Sim. são as nossas prioridades. Sim. Agora, quando a prioridade é Cristo, então é dele que vem essa lista, né? É dele que vem a lista. E aí a gente passa a trabalhar pensando nisso. E aí você percebe que, como você muito bem colocou, se Cristo está em primeiro lugar, o resto vai fluir do meu relacionamento com Ele. Então eu volto ao que eu falei no começo, atos de serviço, mas e a comunhão? A necessidade de ter Cristo, porque você não leva aquilo que você não tem. É verdade. Então Ninguém não dá o adianta. que não tem. Ninguém dá o que não tem. Se você não estiver buscando, vai ser difícil. E aí algumas pessoas falam, pastor, mas eu não tenho tempo para ficar estudando a minha Bíblia, eu não tenho tempo para ficar lendo a minha lição. Mas a gente deve lembrar que prioridade é aquilo ao qual eu entendo que eu tenho que modificar a minha rotina para isso ser incluído. Meu trabalho normalmente é uma prioridade. Por quê? Porque eu necessito dele. Então, eu preciso de Cristo. Então, eu preciso arrumar formas de incluir Cristo na minha vida. Sim, no Na meu mi- trabalho, no meu na trabalho. minha família, na Exatamente. escola, em tudo que a gente Exatamente. fizer. E é curioso, Vasti, que essa necessidade vai crescendo, né? Porque você vai incluindo Cristo, aí você se sente tão bem que você fala assim, não, acho que eu vou acordar um pouco mais cedo pra eu ouvir uma música aqui. Ah, tá. Aí você ouviu a música. Você sentiu também que no outro dia, passou alguns meses, vou acordar um pouco mais cedo, vou estudar minha Bíblia aqui. E você vai adquirindo hábitos de comunhão que mudam você. Então perceba, é servir a Cristo e servir ao outro. O que me faz um completo adorador, como você colocou. Nenhum dos personagens bíblicos tinham serviços sem antes servir ao Criador. Todos eles serviam ao Criador na sua comunhão, na sua adoração, em constante relacionamento com Ele, para então serem usados para outros lados. A conversa tá boa, a conversa tá bonita. Eu quero trazer agora pro dia a dia mesmo. Legal. A gente já deu o começo dessa conversa. Então, você que tá aí
nesse começo de ano, pensando em como fazer a diferença na sua vida e a diferença na vida do outro esse ano. Vou colocar o pastor agora aqui numa... Opa, vamos lá. Entendeu? Agora Vamos lá. a parte prática. Certo. Então vamos lá, pastor. Se você pudesse enumerar 3 ações práticas, 3 ações práticas de serviços. Pode ser pequeno, pode ser grande. O que você achar que é importante. 3 ações para o dia a dia, para quem quer incluir o serviço na jornada. E que o senhor pode dizer, pela experiência que tem, inclusive com os jovens, que dá resultado. Falar, ó, isso aqui, se você fizer, isso vai gerar em você esse fruto. Vai te Bacana. trazer para este lugar. Muito bem, eu vou falar de 3 ações. Vamos fazer assim. Vão ser 3 ações, algumas delas para você, para ter diferença em você, Tá. e outras externas, ok? Sim. Então, primeira ação mais necessária de todas: estudo da palavra. Acordou de manhã, estuda a sua Bíblia. Pode ser que você não tenha Preenche muito o seu tempo. copo primeiro, Preenche seu né? copo primeiro. Exatamente. Pode ser que você não tenha muito tempo. Então eu vou te dar algumas dicas possíveis, tá legal? Para você. Você que tem algum conhecimento, você pode usar a esperança para estar estudando. Foi a primeira dica daqui. Eu costumo usar na minha vida o aplicativo Bible Plan, que é um aplicativo da igreja que tem o ano bíblico ali. Você pode estudar o ano bíblico e dou uma dica para quem faz o ano bíblico. Você pode ler, mas se você não tem tanto tempo para ler, coloca um fone de ouvido, vai para o YouTube, escuta a Bíblia narrada, que nós temos vários autores, que você pode escolher o autor vários narradores, você pode escolher o narrador que você quiser para você ouvir alguma reflexão. Você pode fazer o ano bíblico ou reavivados por sua palavra. Então, dentro da primeira dica, comunhão é essencial. Busca a palavra. Busque a Do jeito palavra. que for, porque às vezes a gente quer o jeito perfeitinho. Do jeito Eu quero ter 1 hora todas as manhãs, Sim. quando eu acordar, eu quero ter 1 hora para sentar, para ler, só assim que eu vou ler. Sim. E aí, às vezes, isso não acontece. E eu não faço nunca. E eu não faço nunca. Então começa do seu jeito, com o tempo que você tem, e vai desenvolvendo esse hábito ao longo do ano. Então a comunhão é essencial. Uma dica interessante nessa parte da comunhão: faça sempre uma oração. Oração para entregar seu dia para Deus, e nessa oração você inclui um pedido: Senhor, que eu possa estar sensível para ser um instrumento nas tuas mãos. Esse pedido é crucial, porque às vezes nós não estamos sensíveis para perceber as oportunidades que Deus coloca ao nosso redor. Então, primeira dica, comunhão. Você percebeu que essa dica é interna, né? É interna. Vou estender um pouco mais essa dica. Ouça boas músicas durante o dia. Vou até falar com essa câmera aqui agora. Você que é jovem, por favor, ouça boas músicas. Pastor, mas música não tem nada a ver. Tem sim, bendito, tem sim. Se você ouvir boas músicas, elas vão te ajudar a assimilar a palavra, a se aproximar de Deus, a desenvolver a sua fé. Se você não ouve boas músicas, você vai estar se distanciando da palavra, enfraquecendo a sua fé, minando o seu conhecimento bíblico. Então, ouça boas músicas, por favor. Pode procurar aqui na gravadora Novo Tempo. Nossa, são tantos cantores maravilhosos Não falta aqui na opção. Não falta opção, você tem razão. Não falta opção. Então, e em vários idiomas. Então, Verdade. amigo, não tem desculpa. Ouça boas músicas durante o seu dia. Te dou até uma tarefinha de casa fora das 3 dicas. Vai lá nas tuas playlists, limpa tudo que não te leva na direção do céu. Limpa tudo. Porque teu objetivo é chegar no céu, não é? Então, vou te ajudar. Tira tudo que está te prendendo na terra. Tira tudo de lá, porque em 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, porque você vai estar conectado com Deus, indo na direção dos céus. Primeira dica, comunhão. Segunda dica, e não menos importante do que essa, tá bom? Esteja disposto a servir com seus talentos, procurando oportunidades. O que eu quero dizer com procurar oportunidades? Na igreja que você está, você tem ministérios que absorvem todos os dons e talentos que nós temos. Seja o que for que você faça, tem um ministério qual você pode ajudar. E a forma mais comum que as pessoas começam a se engajar para ajudar é procurando. Tem muita gente que está sentada na igreja, mas nunca me chamaram para nada. É verdade, Né? esse vitimismo, né? Ai, meu Deus, aqui ninguém envolve ninguém, é sempre os mesmos. Pergunto, você já se ofereceu? Você já foi lá? Você já se envolveu? Porque a igreja tem seus ministérios baseados em dons e talentos para envolver toda e qualquer pessoa. Quem é tímido trabalha por trás dos bastidores. Eu só cozinho, vai trabalhar na asa, vai cozinhar, tem várias formas. Então se envolva nos ministérios da igreja, se engaje, se proponha a ajudar, tá? Isso é a primeira forma. Terceira forma, minha terceira dica: ore por alguém que precisa conhecer o evangelho e vai conhecer através de você. Isso aqui é muito importante. Eu tenho histórias dos meus jovens que no começo do ano da nossa convenção de jovens a gente sempre faz um desafio para eles orarem por alguém. Ora pelo pai, ora pela mãe, ora pelo irmão, pela irmã, ora pelo primo, por alguém que não está nos caminhos do Senhor.
Não é por alguém que está na igreja, é por alguém que não está no caminho do Senhor. E essa oração não vai ser só para Deus abençoar. Essa oração é específica para que essa pessoa seja evangelizada. E é curioso que quando você ora para você evangelizar alguém, Deus começa a proporcionar oportunidades e você inconscientemente começa a trabalhar por isso. Então, primeiro desafio, começo do ano, você tem o nome de alguém que você ama muito, que não está no caminho do céu, começa a orar por essa pessoa. Segunda coisa, dentro desse conselho, seja intencional. O que é ser intencional? Suas conversas. E quando eu falo conversas, eu quero abrir um parênteses, se eu puder, Vasti. Eu sei que o nosso tempo está avançado, mas bendito, bendita. Você não vai lá só para você pregar para essa pessoa. Tem gente que quer conversar, só quer falar assim, ai, tá vendo? Você tá longe da igreja, você tá perdido. Isso não é conversa. É condenar, É né? condenar, não. Você vai conversar, você vai se tornar, vai mostrar o amor que você tem por essa pessoa, ao ponto dessa pessoa sempre se sentir acolhida com você. Normalmente as pessoas vêm para a igreja quando elas descobrem Cristo. E algumas delas, infelizmente, permanecem somente porque têm amigos lá. Mas está tudo certo, porque Deus trabalha em todos. Então, se a gente se propõe a ser amigo, a orar, a estar perto dessa pessoa, sendo intencional no que eu faço para levar essa pessoa na direção dos céus, o que vai acontecer? O que eu tenho testemunhado por lá? Eu tenho um caso de uma jovenzinha, que ela é de uma igreja lá do interior nossa, que ela descobriu a verdade em um ano. No outro ano, ela foi para a convenção de jovens. Pastor, o que eu faço? Sou diretora de jovem, não tem jovem na minha igreja, eu não sei como é que eu vou fazer. Tá bom, filha, vamos lá. Aí fomos pro treinamento de jovens, todo treinamento todo mundo conhece, preparado, recebeu revistinha, fez tudo. Final do treinamento, o desafio. Ore por alguém que você ama, que não está nos caminhos do Senhor, Deus vai te dar a oportunidade de trabalhar por essa pessoa. E aí é curioso que ela começou a trabalhar por essas pessoas. E ela não sabia como dar estudos bíblicos. Então ela começou a convidar as pessoas para de vez em quando irem na igreja, numa programação ou outra. Eram parentes, começaram a ver as diferenças dela. E ela começou a fazer o seguinte: ela estudava a Bíblia e ela é advogada. Então ela é boa escrevendo. Então ela estudava, tudo que ela ficava com dúvida, ela anotava, ela vinha no pastor, tirava as dúvidas, depois ela preparava todo um texto bonitinho com respostas, perguntas e respostas, análises, entregava para as pessoas irem lendo, porque ela não conseguia explicar falando, mas ela conseguia explicar escrevendo. O resultado dessa história é que 5 pessoas começaram a receber isso e, por consideração ela, começaram a ler. Liam as cartinhas, liam no WhatsApp, liam os textinhos dela. E durante 2 ou 3 meses, as pessoas foram vindo até que alguém chegou, um dos 5, teve a seguinte proposta para ela: olha, fulana, em vez da gente ficar só lendo, marca logo uma reunião com todo mundo, vamos conversar sobre isso. E ela ficou assim, mas o que eu faço e tal, eu não sei falar e tal, não sei o quê. Não, a gente lê o texto junto, você prepara o texto, a gente lê o texto e a gente conversa sobre, abre a Bíblia. Muito bem, coragem de quem estava recebendo a cartinha. Começaram a fazer isso os 6, ela e os 5. Durante alguns meses eles fizeram isso. No final, quando estava próximo de decisões pelo batismo, foi quando ela convidou o pastor veio, o pastor conversou com todo mundo e quando chegou ali, estava todo mundo decidido para o batismo por alguém que não sabia falar em público, que era envergonhado. Mas como que ela começou? Durou um processo de 8 meses, orando por pessoas que ela amava, que ela queria levar na direção dos céus, usando os talentos que ela tinha. É por isso que eu não posso te dar uma fórmula mágica para falar assim, usa esse talento, usa isso. O que eu posso pedir para você é, busque a Deus no alto, se proponha a trabalhar e ore por alguém que você quer salvar. A forma como vai ser, Deus vai te dar. É Ele que vai usar, porque Ele sabe os talentos que você tem. Eu não sei. Mas Deus sabe os dons, os talentos, o seu tempo, a sua dificuldade e as suas facilidades. Muitos até estão escondidos, né? Tem Estão talentos que a escondidos. gente nem sabe que tem, até Deus provar. Exatamente, exatamente. É incrível que essa jovenzinha agora, quando eu quero preparar algum texto de alguma coisa, eu preparo e mando pra ela. Filha, confere pra mim, Dá uma melhor revisão aí, dá uma aí. revisada e manda de volta que a gente vai usar por aqui. E Deus vai, cara, Deus vai abrindo portas. E portas incríveis, e pessoas vão sendo alcançadas, e a gente vai vendo milagres acontecendo, porque as pessoas estão se propondo a ajudar. Eu teria várias histórias para você, eu tenho um último desafio, conto para você, o desafio da Jaque e da Jeane, que elas chegaram numa convenção de jovens 2023 para 2024. E lá a gente falou sobre igrejas que estavam fechando. Fizemos desafios para jovens irem para algumas igrejas e para trabalharem. Olha, não deixa a igreja fechar, a igreja está sofrendo, mas nós somos jovens, fomos chamados para esse tempo. Elas se sentiram incomodadas, voltaram para sua casa. Jaque, Jeane e sua mãe. Sua mãe tem um pouquinho mais de idade. E elas moram bem no interior de São Paulo, que a gente está falando de Jaú e região. Elas decidiram se mudar de cidade para uma igreja numa cidade chamada Torrinha, que estava fechando. Só as 3. Elas foram para lá. E lá elas começaram a orar para Deus usar a vida delas. Basta, elas deram um estudo para mais de 50 pessoas naquele ano, batizaram 28 e reabriram a igreja. Um ano. O que Deus pode fazer por alguém que está disposto a trabalhar? É incrível. Deus faz pouco porque nós estamos nos dispondo pouco.
Mas o nosso Deus é o Deus de Atos, que levou os discípulos para todos os lados e evangelizou o mundo todo daquela época. O que significa que se hoje eu me dispor, ele vai me usar por onde eu for, aonde eu estiver, com o que eu tiver na mão. Ele vai trabalhar através de mim. Eu só preciso me dispor. Tem um pensamento que às vezes é, eu não posso ser usado por Deus, eu não estou preparado para ser usado por Deus, eu não estou pronta, eu não sou boa o suficiente para ser usado por Sim. Deus. E aí, para a gente fechar aqui, eu queria que o senhor trouxesse para a gente, pastor, como que essa transformação do caráter, como que Deus molda o nosso caráter nessa caminhada. Se a gente ficar esperando ser perfeito para depois nos unir a Deus, a gente nunca vai ser perfeito, vai ser. porque a perfeição só existe nele. Então, qual é o segredo aí para eu ter o meu caráter moldado por Deus? Isso é muito bacana. Você me lembrou do texto que eu amo muito lá de Paulo, que diz assim, são 2 textos na verdade. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço constantemente, né? E Paulo, ele vivia isso na carne, mas Paulo também diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo havia descoberto a batalha de todo cristão. Existem pessoas que estão batalhando contra si mesmas a vida toda. Elas olham para os seus defeitos e elas pensam que para serem usadas por Cristo ou para viver o cristianismo, elas necessitam primeiro vencer os seus pecados, vencer suas dificuldades para depois elas se entregarem por completo. Então elas só olham para as dificuldades. Mas Paulo, ele entendeu o seguinte, minha batalha pessoal não é contra os meus pecados. E não me entenda mal, a minha batalha pessoal é para me apegar a Cristo e nas forças de Cristo, Ele vai vencer os pecados que estão em mim, Ele vai me restaurar, Ele vai me transformar na minha convivência com Ele. Então, se tem alguém em casa que está passando por esse tipo de dificuldade, está pensando assim, eu não sei como eu vou ser usado, primeiro eu preciso fazer isso, primeiro eu preciso fazer aquilo, primeiro eu preciso fazer aquilo outro. Não, amigo. Deus te recebe do jeito que você está. Deus te recebe do jeito que você está, ponto. Ele vai transformar você? Vai. Mas a sua batalha é para ficar apegado a Ele. Então você se apegando a Cristo, Cristo vai moldando você todos os dias. É por isso que o relacionamento é vital. Então se tem alguém em casa que está com dificuldade, olhando, pastor, mas eu não consigo ser usado porque eu tenho esse defeito, eu tenho esse vício, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando Deus quer usar alguém, eu vou usar uma metáfora ruim, mas para todo mundo entender o nível disso. Quando Deus quer usar alguém, Ele manda até uma mula falar, que foi o que Ele fez com Balaão. E é um exemplo duro, mas é para provar que ninguém... É que Ele faz o impossível. Ele faz o impossível. Agora, imagina o que Ele pode fazer com um ser humano que reconhece quem é, que reconhece suas debilidades, que reconhece as suas fraquezas e que vai até Cristo e diz, Senhor, esse aqui sou eu. Esse aqui são os meus pecados, esse aqui são os meus vícios, essa aqui é a minha justiça. Mas eu te amo. E eu não quero só trabalhar para ti, eu quero ser transformado. Aí Cristo é um especialista em transformar causas impossíveis. O que ele vai fazer? Ele vai começar a transformar essa pessoa dia após dia. É o processo de João. O filho do trovão, o discípulo do amor. O que mudou? João se tornou mais forte? Não, João se apegou ao Senhor. E o Senhor mudou a vida dele. Então, quando eu estou em Cristo, por amor a Ele, eu vou sendo transformado e vou sendo usado no processo. Porque as pessoas vão vendo que eu vou mudando e as pessoas vão vendo Cristo trabalhando em mim e na minha vida, em minhas palavras, minhas ações, meus pensamentos, minhas atitudes começam a refletir o Cristo que eu me relaciono todos os dias. E aí elas começam a ver Jesus. Eu amo esse exemplo de João, porque quando a gente fala João, discípulo amado, tem gente que olha de fora e fala lá, era o queridinho, né? Era o queridinho. Era o preferido. Sim. E quando, na verdade, tem a ver com o que ele exalava Sim. ao conviver com o amor. Como ele Sim. absorveu esse amor da fonte, né? Exatamente. E é o que está disponível para todo mundo. Então, se João era o queridinho e era o amado, todos nós temos a mesma oportunidade. Todos porque nós. o mesmo Jesus lá é o mesmo Jesus hoje, que está disponível hoje também para a gente experimentar desse amor verdadeiro. Exatamente, Vasti. Então a gente vê que está nas nossas mãos. É só a gente buscar. É só buscar. Pastor, agora eu quero que o senhor deixe o seu arroba. Sim. Porque a gente falou muito de missão. O senhor falou muito desse contato com os jovens e, de repente, tem alguém que está recebendo esse chamado aí agora, que sentiu essa vontade de se envolver e quer conhecer o Caleb, quer conhecer os projetos e não sabe. Então, além de poder comentar aqui, deixar nos comentários pra gente também, mas o seu arroba para quem quiser seguir. Maravilha. E acompanhar. Quem quiser seguir, o meu arroba é @GabrielGManuel.
tá? Vou repetir, @GabrielGManuel. Acredito que os meninos vão colocar em algum lugar da tela que Sim, você vai sim, ver, sim. né? Mas o meu Instagram tem um propósito claro. Eu quero ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Eu acredito que a comunhão revoluciona a nossa vida, porque coloca a gente na contramão do mundo e faz a gente caminhar com Cristo. Então, qualquer pessoa que vier no meu Instagram, ela vai encontrar uma meditação diária todos os dias pela manhã, rapidinho, só para te ajudar na devoção. É só o start para você começar. E eu também estou disposto a conversar, eu tento responder a maioria, tá junto com as pessoas, e lá a gente vai conversando, eu vou te direcionando para grupos de apoio, para grupos de missão, vou direcionando para Isso. todos os lados. Então, o que você precisar lá, a gente vai tentar te ajudar. Maravilha, a gente vai nessa caminhada Sim, juntos, vai né? ser bênção, se Deus quiser. E quem Pastor, sabe alguém muito não vai na missão com a obrigada. gente. E Vasco, você tá convidado, pode ir Pois na missão com a é, gente um dia desse. eu tô dentro, viu? Tô dentro. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, foi A alegria foi muito nossa. legal aprender mais sobre o serviço. Eu pincelei assim, ó, várias frases para anotar no caderninho, sabe aquelas frases de agenda, para a Bênção. gente não esquecer e para a gente repetir. E para usar, para praticar nesse 2026, Amém. para a gente sair dessa zona de conforto, para a gente se dedicar mais, se desafiar mais, acho que a palavra é essa, para a gente se Sim. desafiar mais neste ano, a entender esse amor, a viver esse amor, a praticar então bondade, amabilidade, a deixar o fruto do Espírito dominar mesmo o nosso coração, e isso vai gerar então atos de serviço, é claro, porque o que a gente recebe e o que inunda o nosso coração, ele não pode parar aqui. Então a gente transborda isso, né? E que esse seja o seu desejo também. Fico feliz que você tenha acompanhado esse episódio nessa jornada que a gente tem feito aqui das disciplinas espirituais. Na semana que vem, eu sinto dizer que temos o último episódio, mas eu espero você aqui, tá? Não me abandona não. Vamos juntos nesse último episódio aprender mais ainda sobre disciplina espiritual, sobre o fruto do Espírito. Tem sido enriquecedor, tem sido muito bom. Esse papo todos os dias, todas as semanas tem trazido muitas bênçãos. E eu espero que você se sinta assim também. Se gostou do conteúdo, e eu espero que você tenha gostado, então você faz assim, você se inscreve no canal, você curte, compartilha. Pode ser um ato, tá vendo? Um ato de serviço simples que você vai praticar agora. Vai levar, vai mandar esse vídeo, esse conteúdo para alguém que pode gostar também, que pode estar precisando também. Às vezes aquela pessoa que o pastor falou para a gente orar, que você ore ali todos os dias por aquela pessoa, ora, manda um vídeo, manda uma música aqui da gravadora Novo Tempo, se envolva na missão, se envolva em testemunhar e em falar de Jesus todo o tempo, viu? Eu te espero aqui na semana que vem. Estaremos também juntos nas redes sociais. Segue a gente lá, Hope Hour NT. Todas as novidades ficam por lá e a gente vai conversando ao longo da semana. Pastor, que privilégio, que prazer. Muito obrigada mais uma vez. A alegria foi toda nossa. Obrigado, Vasti. E eu tô acompanhando, sou fã do Rupial, então vou estar lá acompanhando vocês, com certeza. Deus abençoe o senhor, a família, a esposa, Obrigado, né? valeu. E depois conta pra ela do suco verde, Ah, viu? vou contar pra ela do suco. Ela vai assistir. Com certeza. Gente, eu vou ficando por aqui então. A gente se encontra na próxima semana. Para encerrar essa série. E eu espero você aqui, viu? Juntinho comigo, juntinho com essa temporada especial. Um beijo, tchau!